Uma das maravilhas bíblicas do nosso mundo enfrenta uma crise colossal. O Mar Morto está secando a um ritmo alarmante. Algo está acontecendo no Mar Morto que desafia a lógica e desperta algo mais profundo. Onde antes o sal sufocava a terra e nada conseguia viver, agora surge água doce. E nela, peixes. Não fósseis, não mitos, mas peixes de verdade nadando em poças que não existiam há poucos anos. Ninguém tem uma resposta clara, nem os cientistas, nem os moradores locais. Mas para aqueles que conhecem os textos antigos, este momento parece familiar, porque há mais de Language Not Registered for Generation anos, o profeta Ezequiel descreveu uma visão. Águas fluindo para o Mar Morto, trazendo-o de volta à vida. Parecia impossível até agora. Se você está atento aos sinais, se está ouvindo o que a terra pode estar sussurrando, você vai querer ouvir isto. O desaparecimento do mar, uma crise ignorada. Há uma estranha quietude no vale onde repousa o Mar Morto, um silêncio que não existia antes. Outrora, este era um lugar para onde pessoas do mundo inteiro viajavam. O ar era denso de sal. A água tão densa que se podia flutuar sem esforço. Era mais do que uma maravilha natural. Era um santuário, um lugar de cura. Mas agora o mar está encolhendo. Nas últimas décadas, ele tem recuado a um ritmo alarmante. A cada ano, a linha costeira se distancia cada vez mais de onde ficava antes. Em seu lugar, surgem rachaduras na terra. E então, crateras, centenas delas. Algumas pequenas, outras grandes o suficiente para engolir prédios, estradas, até mesmo extensas áreas de terra. Resorts abandonados pontilham a orla. Lembranças vazias do que um dia foi. Árvores murcham no solo ressecado pelo sol. Placas de aviso de perigo permanecem onde antes turistas riam e flutuavam tranquilamente nas ondas salgadas. O que aconteceu? A verdade é que a água que antes alimentava este mar, o Rio Jordão, foi desviada para a agricultura e o desenvolvimento. Some-se a isso décadas de extração industrial do próprio mar, e o que resta é uma terra em ruínas. Houve esforços para reverter essa situação. Projetos internacionais, planos ambiciosos para trazer água do Mar Vermelho, reuniões, propostas, promessas. Mas pouco mudou. O declínio continua. E assim o Mar Morto, outrora um lugar de vida, refúgio e cura, está se tornando um símbolo de abandono, um alerta gravado na própria terra. O que antes era chamado de estância termal está agora desaparecendo. Mas a história não termina aqui. Porque às vezes, quando toda a esperança parece perdida, algo inesperado começa a surgir por baixo da superfície. Um sinal milagroso. A vida retorna à morte. Não muito longe das crateras onde o solo se abriu, algo incomum se desenrola silenciosamente. Não há manchetes, nem sinais dramáticos. Apenas um silêncio no ar, como se a própria terra estivesse revelando uma verdade oculta. Dentro dessas estranhas crateras deixadas para trás pelo recuo contínuo do Mar Morto, água doce começa a surgir. Poças límpidas e brilhantes cercadas pelo deserto seco. A princípio pareciam poças remanescentes de uma chuva passageira, mas não evaporaram. Permaneceram. E então algo ainda mais inesperado apareceu. Peixes. Peixes de verdade, vivos e nadando. Os cientistas foram pegos de surpresa. O Mar Morto sempre foi salgado demais para sustentar vida visível. Nada com barbatanas, nada com brânquias, nada que respirasse. Mas agora, nessas dolinas recém-formadas, peixes de água doce estão sendo encontrados vivos e prosperando em um lugar onde a vida nunca deveria ter existido. Alguns especialistas acreditam que nascentes subterrâneas podem ter surgido, liberadas por movimentações do terreno. Outros sugerem que aquíferos profundos podem estar alimentando os lagos a partir de grandes profundidades. Mas nenhuma das teorias explica completamente o fenômeno, porque não se trata apenas de água surgindo do nada. É a vida renascendo em um lugar conhecido por sua falta de vida. E não são apenas os peixes. Juncos estão começando a crescer. Os micróbios estão se formando. Lentamente, quase delicadamente, a natureza está construindo minúsculos ecossistemas no meio do deserto. O que realmente está acontecendo aqui? Será que a natureza está apenas se remodelando? A Terra está restaurando algum tipo de equilíbrio? Ou poderia ser algo mais? Em um mundo cheio de ruído e incerteza, tendemos a esperar que os milagres sejam estrondosos, impossíveis de ignorar. Mas talvez os sinais mais poderosos surjam em silêncio,
em lugares esquecidos, nas fendas da ruína. Onde o sal outrora sufocava qualquer vestígio de esperança, agora há movimento, respiração, a vida retornando. E enquanto os peixes nadam novamente perto do ponto mais baixo da terra, é difícil não se lembrar de uma profecia proferida. Uma visão que muitos consideravam meramente simbólica até agora. A visão de Ezequiel. Águas que curam. Muito antes de os cientistas mapearem a terra, muito antes de os engenheiros sonharem com canais, ou os ambientalistas soarem o alarme, um homem permanecia exilado, observando um rio que ainda não existia. Seu nome era Ezequiel, e no capítulo Language Not Registered for Generation do pergaminho que leva seu nome, ele descreveu uma visão, uma que ecoa há séculos. Ele viu água fluindo do limiar de um templo para o leste, descendo pelo vale desértico. À medida que a água fluía, tornava-se mais profunda, mais forte e mais vibrante, até desaguar no Mar Salgado. O mar que agora chamamos de Mar dos Mortos. E em sua visão, algo incrível aconteceu. As águas do Mar Morto foram curadas. A vida começou a florescer. Peixes povoaram as águas antes mortas. Árvores brotaram ao longo das margens. O mar, que antes era só silêncio, começou a fervilhar de vida. Ele escreveu: estas águas descem até o Arabá e entram no mar. Quando entram no mar, a água ali se torna doce. Por onde o rio passar, haverá vida. Ezequiel, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Durante milhares de anos, os leitores interpretaram essa profecia como espiritual. Uma bela metáfora para o poder de cura de Deus. Um símbolo de redenção, de um mundo futuro restaurado. Mas agora aqui estamos nós, observando de olhos abertos o surgimento de peixes em poças perto do Mar Morto. Observando as plantas brotarem do sal, a água doce encontrar seu caminho através da pedra e da areia. E se isso não for mera coincidência? E se Ezequiel não estivesse apenas falando por meio de símbolos, mas vislumbrando algo real? Algo que não se encaixaria no seu mundo, mas sim no nosso. É uma constatação silenciosa, mas poderosa. Que talvez as palavras ancestrais não estejam tão distantes de nós. Que talvez o que antes era uma visão esteja agora se tornando visível. E isso abre as portas para questões muito mais profundas do que o próprio mar. Profecias ecoaram. Zacarias e as águas vivas. Não foi apenas Ezequiel que viu as águas. Outro profeta, séculos depois, à sombra dos exilados que retornavam e das ruínas de Jerusalém, falou de rios que fluíam em um lugar onde nunca antes haviam corrido rios. Seu nome era Zacarias. No capítulo Language Not Registered for Generation de sua profecia, ele descreve um dia em que águas vivas fluirão de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. No verão e no inverno, elas não cessarão. E naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade para o leste, em direção ao Mar Morto, e metade para o oeste, em direção ao Mar Mediterrâneo. O Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Mais uma vez, vemos uma imagem profética de transformação. A água nas Escrituras nunca é apenas água. É o sinal de renovação, de purificação, da presença divina. É a cura tornada visível. Nas terras áridas do Oriente Médio, a água significava vida. E ainda significa. Uma nascente podia representar a diferença entre uma aldeia próspera e uma ruína esquecida. Portanto, quando os profetas falavam da água que fluía da Cidade Santa, não estavam apenas descrevendo uma mudança física. Estavam apontando para algo mais profundo. A presença de Deus retornando a um mundo fragmentado. A visão de Zacarias é radical. Água viva fluindo para leste e para oeste, alcançando o Mar Morto e o Mediterrâneo. Não é um curso d'água sazonal. É constante, perpétua. Sugere uma nova ordem, algo ainda não visto no mundo natural. E, no entanto, aqui estamos nós, testemunhando água doce surgindo em lugares inesperados e sinais de vida retornando a um mar há muito considerado morto. Será possível que aquilo que parecia poesia distante esteja agora batendo à nossa porta moderna? Os profetas não estavam apenas sonhando. Eles estavam descrevendo um futuro que Deus já planejava. E às vezes, quando a história e a profecia começam a rimar, percebemos que o sagrado não está tão distante do presente.
está se desdobrando silenciosamente em tempo real. Do Éden ao exílio, as raízes bíblicas do Mar Morto. Muito antes de ser chamado de Mar Morto, este vale tinha outro nome, outra imagem. Em Gênesis, Language not registered for generation. Language not registered for generation. Lemos que a terra perto do Jordão era exuberante, bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era um lugar de beleza, de abundância, de promessa. Mas esse paraíso não durou, porque aninhadas naquela mesma região fértil estavam as infames cidades de Sodoma e Gomorra. Cidades que, segundo as Escrituras, se desviaram da retidão e atraíram sobre si a condenação. E então fogo caiu do céu. A terra tremeu, e o vale que antes se parecia com o Éden tornou-se algo completamente diferente. Uma bacia de sal, sem vida, árida, um lugar que ninguém jamais confundiria com um jardim novamente. O Mar Morto carrega esse legado desde então, não apenas geologicamente, mas também espiritualmente. Tornou-se um símbolo do julgamento final, do que acontece quando a humanidade se desvia demais do que é bom e sagrado. Seu nome por si só já anuncia a morte. Um lugar onde nada vive. Um lugar onde até o ar é pesado de silêncio. Mas a Bíblia não termina em julgamento. Nunca terminou. Porque o Deus das Escrituras não é apenas um juiz. Ele também é um redentor. Ele é quem reconstrói o que está quebrado, restaura o que foi perdido e dá vida a lugares inesperados. E assim, se o Mar Morto já foi o Éden, então o julgamento veio. E agora a vida começa a retornar. O que isso nos diz? Diz-nos que a história não acabou, que o que foi julgado está sendo revivido e que, mesmo nos lugares mais áridos, a graça ainda pode encontrar um caminho. Uma restauração mais profunda, a cura da terra e dos corações. Enquanto observamos a terra mudar, peixes em lagoas de água doce, brotos verdes perto de margens salobras, devemos nos perguntar: será que isso se trata apenas de geografia? Ou algo mais profundo está sendo restaurado? Em Ezequiel Language Not Registered for Generation, pouco antes de sua visão das águas curativas, o profeta faz outra promessa. Não sobre rios, mas sobre corações. Eu os tirarei dentre as nações, os reunirei de todas as terras, e os trarei de volta à sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. Ezequiel, Language not registered for generation. Language not registered for generation. Language not registered for generation. Este é o ritmo da redenção. Não apenas a cura do solo, mas da alma. Não apenas o renascimento da terra, mas das vidas. Em nossa época, testemunhamos o retorno físico do povo judeu à terra de Israel após séculos de exílio. Uma nação renascida em Language not registered for generation. Cidades reconstruídas, idioma revivido. A cultura foi restaurada. E, no entanto, além do retorno físico, muitos acreditam que agora estamos testemunhando o retorno espiritual. A terra está florescendo novamente. Profecias há muito sepultadas em pergaminhos antigos parecem ressurgir como sementes que esperaram séculos para germinar. E o Mar Morto, outrora um cemitério, começa a se agitar com vida. Isso é mais do que ecologia, mais do que arqueologia. É restauração em todos os sentidos da palavra. Porque o Deus das Escrituras não apenas remenda o passado. Ele a renova. Transforma a desolação em maravilha. E sempre começa de dentro para fora. Primeiro a terra, depois o coração. E quando ambos são restaurados, a história da redenção se torna algo que não apenas lemos, mas algo que vivemos. Profecia cumprida anteriormente. Por que esta é importante? Ao longo da história, as palavras dos profetas ecoaram com mistério, por vezes poéticas, por vezes penetrantes. Mas, de tempos em tempos, essas palavras vêm à luz do registro histórico e comprovam sua veracidade com impressionante precisão. Veja, por exemplo, a profecia de Tiro. Em Ezequiel, capítulo Language Not Registered for Generation, o profeta prevê a destruição dessa poderosa cidade fenícia, descrevendo não apenas sua queda, mas também a maneira exata de sua ruína. Ele escreve que muitas nações virão contra Tiro como as ondas do mar, que seus muros serão derrubados,
que ela será arrasada como uma rocha e que até mesmo suas pedras, madeira e solo serão lançados ao mar. Durante séculos, os céticos consideraram isso um exagero. Mas então, a história aconteceu. Em Language Not Registered for Generation AC, Alexandre, o Grande, marchou em direção à cidade costeira. Tai havia transferido sua principal fortaleza para uma ilha próxima à costa, acreditando estar segura. Mas Alexandre, determinado e implacável, ordenou que seus homens construíssem uma ponte até a ilha. E o que eles usaram para construí-la? As próprias ruínas da Tai continental, pedras, madeira e terra lançadas ao mar, exatamente como Ezequiel havia predito mais de Language Not Registered for Generation anos antes. Hoje, essa ponte ainda existe, conectando o que antes era uma fortaleza insular ao continente. Um cumprimento tão preciso, tão improvável, que até historiadores seculares notaram. E isso nos leva a uma pergunta simples e profunda. Se aquela profecia se cumpriu com tamanha precisão, por que não esta? Por que não a visão da água fluindo para o Mar Morto e trazendo vida? Por que não a imagem da cura em um lugar antes marcado pelo julgamento? O cumprimento de Ezequiel Language Not Registered for Generation não foi apenas um aviso. Foi um sinal de que essas palavras têm peso, que a voz profética não é folclore. É a realidade se desdobrando no tempo perfeito de Deus. E então, se vimos uma profecia se cumprir tão claramente em pedra e na história, será que agora estamos testemunhando outra, não na guerra, mas na água? Visão final. Deus habita entre o seu povo. As palavras finais da profecia de Ezequiel não terminam com água, nem mesmo com cura. Elas terminam com presença. No último versículo do seu livro, Ezequiel fala de uma cidade, um lugar restaurado, reorganizado e renomeado. E o nome dessa cidade, diz ele, será este: o Senhor está ali. Ezequiel Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Não apenas um templo, não apenas rios, mas Deus habitando entre o seu povo. É uma visão que se estende para além dos limites da antiga Jerusalém. Aponta para um futuro onde a presença de Deus não é distante ou simbólica, mas real, próxima e eterna. E séculos depois, o apóstolo João teria a sua própria visão. Em Apocalipse Language Not Registered for Generation ele descreve uma cidade radiante. E do trono de Deus flui um rio claro como cristal, rio da vida, que rega a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que provém do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. De Ezequiel ao Apocalipse, do antigo exílio à esperança apocalíptica, o fio condutor permanece ininterrupto. Do sal inerte às águas vivas, do silêncio ao cântico, o plano de Deus se revela. E embora o que vemos hoje no Mar Morto possa não ser a concretização final dessas visões, pode muito bem ser um sinal, um sussurro, um lembrete gentil de que a história ainda está sendo escrita. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation, falou do dia em que Israel retornaria a Deus, quando sua aceitação significaria nada menos que vida dentre os mortos. Essa frase também parece mais próxima do que nunca. Portanto, devemos nos perguntar: estamos testemunhando o início da restauração? Estamos preparados para o que está por vir? Porque isto já não é apenas uma curiosidade geológica. O Mar Morto já não é apenas uma imagem do passado. É um vislumbre do futuro. Um lugar outrora conhecido apenas pelo julgamento, agora mostra sinais de misericórdia. Uma região que antes simbolizava a morte, agora pulsa com vida. Portanto, sejamos vigilantes. Sejamos fervorosos em oração. Busquemos o Senhor nestes momentos de transformação, pois às vezes os sinais não são gritados, mas sussurrados. E cada gota d'água, cada pequeno peixe que nada, cada broto verde que rompe a crosta de sal é um sussurro, uma voz suave vinda do céu. Uma lembrança inscrita na própria terra de que Jesus está voltando em breve.